2.022.953 mineiros ainda não cadastraram a biometria junto ao TRE, mas têm os dados registrados no Departamento Nacional de Trânsito. Vão poder usar a digital no momento em que forem identificados pelos mesários na sessão eleitoral. A iniciativa é parte do projeto de importação de biometria de órgãos externos, criado em 2017 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é aproveitar os dados coletados por outros órgãos para o cadastro eleitoral e evitar que o eleitor que ainda não coletou as digitais tenha que comparecer a um cartório eleitoral apenas para essa finalidade. No dia da eleição, os cadernos de votação que trazem os dados para a identificação dos eleitores vão ter o aviso "Biometria fornecida por órgão conveniado à Justiça Eleitoral". A habilitação dos eleitores no terminal do mesário vai acontecer de forma idêntica àquela que é feita pela Justiça Eleitoral, com posicionamento do dedo indicador ou polegar no leitor biométrico. Todos os 853 municípios de Minas Gerais vão ter a identificação híbrida nessas eleições, ou seja, quem já cadastrou a biometria junto à Justiça Eleitoral ou teve dados biométricos cedidos pelo Denatran. Todos os eleitores devem apresentar documento oficial com foto, independente de terem a biometria cadastrada ou não. Em Minas Gerais, mais de 8 milhões de pessoas já tiveram a biometria coletada pela Justiça Eleitoral. Isso representa 51% do eleitorado apto a votar. Em 259 municípios, a revisão biométrica já foi encerrada e em outros 594, incluindo Belo Horizonte, o recadastramento ainda é ordinário, sem prazo estabelecido para os eleitores colherem os dados biométricos. Em 121 municípios que já encerraram a revisão biométrica, quem não compareceu dentro do prazo para fazer o procedimento teve o título cancelado e, se ainda não tiver solicitada a regularização, não vai poder votar em 2022. Já em outros 138 municípios que também já encerraram a revisão biométrica, o cancelamento dos títulos de quem não compareceu dentro do prazo foi suspenso pelo TSE. Essas pessoas vão poder votar normalmente em 2022, mas quando o cadastro eleitoral for reaberto no dia 8 de novembro, os títulos vão voltar a constar como cancelados. Vinícius, e a gente segue falando sobre eleições porque o Tribunal Superior Eleitoral adotou medidas em relação às campanhas dos candidatos Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Explica pra gente. Pois é, Elias, o TSE manteve duas decisões. Começando falando a respeito do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o candidato, ele foi multado em R$10 mil por propaganda eleitoral antecipada. Segundo o TSE, uma medida que foi denunciada ao Tribunal Superior Eleitoral, a decisão foi mantida, já tinha sido tomada no mês passado e foi mantida nesse mês. Esse pedido aconteceu porque o Lula teria feito um discurso no dia 3 de agosto a manifestantes e, segundo o TSE, por conta da data oficial ser no dia 16 de agosto, o início da campanha eleitoral, ele acabou, então, sendo punido com essa multa e também tendo que retirar de um trecho da sua campanha esse discurso que justamente foi capturado durante essa ação que aconteceu em Teresina, no Piauí. Então, os votos antes do período foram pedidos e, por isso, não são válidos. Então, por isso, essa punição em cima do candidato. A defesa até alegou que o discurso seria para militantes que estavam lá no dia, mas o TSE não entendeu dessa maneira. E o outro foi um veto que foi mantido em respeito às imagens usadas por Jair Bolsonaro, do PL, no dia 7 de setembro, que foram gravadas imagens durante o ato de 7 de setembro, dia da independência aqui do Brasil, e foram usadas na sua campanha eleitoral. Mas, segundo o TSE, isso não vai poder mais acontecer. A denúncia chegou também por dizer que é um abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
O TSE entendeu que esse acontecimento fere a regra entre os candidatos e por ele ser um chefe de Estado, ele está no lugar, e participar deste ato, ele está no lugar que os outros candidatos não conseguem chegar, num lugar inacessível. Então, por isso, ele não vai poder continuar usando essas imagens que vinham sendo utilizadas nas suas campanhas eleitorais, no bicentenário da independência que aconteceu no último dia 7 de setembro. Então, o TSE recebeu e entendeu que os candidatos deveriam, então, sofrer com essa punição. A gente segue acompanhando, então, outras informações em relação a isso, para que as campanhas sigam limpas daqui para frente. Elias. Pois é, Vinícius, as regras servem para todos e todos, sem dúvida alguma, precisam cumpri-la. Muito obrigado.